Fala galera, tudo bom? Professor Paulo Enio. Vamos começar nossa live de hoje, pessoal. Preparação para quem? Para EA. Você quer escolher as carreiras militares, pessoal? Se prepare, vá lá no site do Colégio Tiradentes. Tiradentes Militares tem a parte online com todas as aulas preparadas para você. Assista lá todas as lives, todas as aulas que são para uma preparação para você chegar no intuito de você conseguir passar nas escolas militares. Beleza, galera? Galera, vamos pegar aqui as questões da EA. Vocês acompanhem aí a leitura da primeira questão da última prova da EA. De qual, Paulinho? Essa última prova, de 2022, certo? Bora nós. Vamos lá. Primeira questão, olha aí, você vai acompanhar aí comigo. Olha lá. Um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniformemente variado durante todo o percurso. O tempo em segundos que o carro leva para ultrapassar o caminhão da ponta A e chegar na mesma ponta B em relação ao referencial X é igual a... Aí vamos nós aqui para cá, pessoal. Seguinte, o que é que você tem aqui, ó? Vamos lá agora para a questão aqui. Ele deu dois dados aqui. 108 km por hora. Vamos nós para cá. Primeiro, 108 km por hora. Existem alguns números clássicos que caem em toda a prova das escolas militares. Todas. Não importa se é ITA, IME, AFA, EFON, SpaceX. O que você for fazer vai ter lá escola naval. Todas essas escolas militares, eles botam esses números em quilômetros por hora. E você tem que transformar para metros por segundo. Como é que você faz isso? Nós vamos dividir pelo número. Paulo Enio, qual é o número que eu vou dividir? Por 3,6. Fazendo isso, você vai ter exatamente 30 metros por segundo. Esse é o número clássico. Além desse, tem outros. No caso, por exemplo, o próximo número que tem aqui na questão, 72 km por hora. 72 km por hora. Dividindo por 3,6, ele vai dar 20. Paulo, mas sem mais números, para essa questão é só precisa esses dois, viu? Só precisa esses dois, o 30 e o 20. Isso quer dizer que o A vai vir aqui com a velocidade de 20, e o 30, né, no caso, desculpe, 30, e o B vai ser do caminhão que vai ter com a velocidade VB de 20 metros por segundo e outro 30 metros por segundo, certo? Só botei ali o 20 e o 30 porque não deu espaço para botar a unidade. Mas tranquilo, o importante é você entender os números agora. Vamos nós aqui para cá, o que é que você vai fazer? Paulinho, tem mais números ali? Tem. Números clássicos, para você uma dica. Além desses dois, ainda tem mais. Qual, Paulinho? 54 km por hora, que não é para a nossa questão, mas é bom você saber. Ele vale 15 metros por segundo, dividido por 3,6, e o 36 km por hora, que dá exatamente 10 metros por segundo. Esses são os números que mais caem em prova de vestibular. No caso, por exemplo, das escolas militares, 72 é o que mais cai. AFA, EFON, SpaceX, EA, Escola Naval, todas elas, ITA, IME, cai muito 20 metros por segundo, que é o 72 km por hora. O que é que vai acontecer? Os dois carros estão no mesmo sentido. Isso quer dizer que o caminhão, como se fosse essa folha de papel, ela vai ter que ser ultrapassada pelo carro. Mas eles continuam se deslocando. Ou seja, ele está aqui, ó, vamos supor que esse fosse o carro, que seria o VA, o VB seria o caminhão. Na hora que o carro está vindo, a ponta do pincel seria a frente do carro. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Vai ultrapassar. Paulo, quando ele ultrapassa, eles não estão parados, os dois estão em movimento. Aí uma coisa que você vai fazer, velocidade relativa. Quando dois corpos estão movimentando um em relação ao outro, você faz a velocidade relativa. É como se o caminhão tivesse parado e esse carro ele vai ultrapassar o tamanho do caminhão, mais ele mesmo. Certo? Neste caso aqui você vai ter, Paulo, tamanho dele, 3 metros. Tamanho do caminhão, 27.
certo? 27 não, aqui no caso seria 24, nesse caso aqui, ok? Mas o caminhão tem 24 metros, mas o carro tem 3. Então, para ele ultrapassar, seria o total de 27. Para ele ultrapassar, essa ponta do pincel aqui, como se fosse o carro, o A, vai ter que vir. Chegou aqui no final, ele ultrapassou? Não. Para ele ultrapassar, ele tem que andar mais ele mesmo. Então, seria 24, que é o tamanho do caminhão, mais os 3 metros, que é o tamanho do carro. Neste caso, ele vai andar 27 metros, que seria daqui para lá, ó. Exatamente o tamanho total. Então, o espaço que ele vai percorrer vai ser exatamente 27 metros. Se o espaço vai ser 27 metros, Paulo Henrique, mas os dois estão em movimento, vai utilizar a velocidade relativa. E velocidade relativa, como é que faz velocidade relativa? Vou explicar aqui um pouquinho antes, para a gente vir botar depois aqui na questão. A velocidade relativa, quando você tiver os dois móveis no mesmo sentido, certo? Vamos botar aqui. Vou explicar de outra forma e depois a gente volta para a questão. Se dois carros forem bater de frente um no outro, o que é que você faz? Utiliza a velocidade relativa. Velocidade relativa, quando se um carro tiver a 100 e outro a 80, quando os dois baterem um em frente ao outro, por isso que colisões frontais são muito violentas, é porque vai somar as velocidades. Diferente de vetores. Velocidade relativa é exatamente o contrário de vetores. Você vai somar as velocidades. Então, vetores em sentidos opostos subtrai, mas na velocidade relativa ela soma, vai somar. Velocidade relativa no mesmo sentido, ele faz é subtrair. Vetores no mesmo sentido, soma. Então, não confunda vetores com velocidade relativa. Velocidade relativa no mesmo sentido, subtrai, enquanto que vetores somam. É um oposto do outro, sempre. Aí, neste caso, o que é que vai acontecer? A velocidade relativa. Quando o automóvel, por exemplo, vamos supor, você deve ter assistido algum filme, e nos filmes lá tem dizendo exatamente, aconteceu uma perseguição de um carro. Aí vamos lá supor que o carro da polícia vai bater na traseira de um carro de um bandido. Se o cara está com 100 km por hora e o outro vai vir bater a 120, é como se aquele carro tivesse parado da frente e o outro batesse na traseira dele a 20, que seria 120 menos 100, que dá 20. Ele bateria na traseira dele com 20. Ou seja, você vai subtrair. Para você memorizar, tem uma besteirinha que a gente faz para você memorizar. Velocidade relativa em sentidos opostos, soma. Velocidade relativa em sentidos opostos, soma. Velocidade relativa no mesmo sentido, subtrai. Velocidade relativa no mesmo sentido, subtrai. Então é soma, soma, subtrai, subtrai. Que besteira, mas serve para você lembrar. Ave Maria, ridículo, mas nunca mais você esquece. Mas é assim que o cara aprende. Ah, Paulo, eu sou da escola militar, eu não posso ver essas besteiras, dicasinhas bestas que tem em cursinhos. Cara, é com os bizus que a gente aprende, cara. Aprenda isso. É com os bizus mais bestas que o cara memoriza. Então vamos nós. Soma, soma, subtrai, subtrai. Parece uma dancinha. Soma, soma, subtrai, subtrai. Vai. Aí, neste caso, a velocidade relativa no mesmo sentido, subtrai. Então, vai subtrair 30 menos 20. 30 menos 20. A velocidade relativa, então, nesse caso, vai ficar igual a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Aí, Paulo Enio, qual fórmula eu vou usar agora? Ora, bem tranquilo. Você vai usar a fórmula velocidade é espaço sobre tempo. A velocidade é a relativa que eu usei agora, 10. O espaço que eu tenho vai ser 27. Sobre o tempo. Então, nesse caso, nós temos que o tempo vai ser igual a quem? A 27 dividido por 10. Bem fácil, bem tranquilo. Então, 27 dividido por 10 dá o tempo de 2,7 segundos, que vai ser a resposta à letra C. Resposta à letra C. No seu material aí, resposta à letra C. Mostra aí o material para eles aí. Resposta à letra
C de casa. Tranquilos? Vamos para a próxima agora? Vamos lá, galera, para a próxima. Fazer mais rápido. Questão número 2. Vamos nós. O motorista utiliza uma regra prática para manter a distância de segurança a um veículo que vai na frente de uma estrada. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória retilínea no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de tempo que os veículos passam por um ponto de referência do solo. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo à beira da estrada. Uma placa de sinalização, por exemplo, quando o veículo imediatamente à frente passa pelo ponto, conta-se 2 segundos até o veículo onde estava o observador atingir o mesmo ponto de referência, garantindo assim uma distância de segurança entre os veículos. Considerando 2 carros com velocidades constantes iguais a 99 km por hora e aplicando essa regra prática acima, qual em metros é a distância de separação entre os veículos? Ora, ele não está dando aqui 90 km por hora, ou seja, ele quer saber qual é, dizendo que o tempo aqui é de 2 segundos, não é isso? A distância entre os veículos, o intervalo de tempo, passa por um ponto de referência. Pronto. Então, aqui nesse caso, você vai ter, conta-se 2 segundos até o veículo do observador atingir o ponto de referência. Ou seja, ele está dando, bem tranquilo, essa questão número 2. Ele está dando a velocidade, que é 99 km por hora. Ele está dando o tempo, 2 segundos. Só que ele quer saber quanto é o espaço. A mesma fórmula que a gente mexeu agora. Velocidade é espaço sobre tempo. Tranquilo, bem simples. Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Velocidade 99 km por hora, só que eu tenho que dividir pelo número, que é 3,6, como nós fizemos na questão anterior. Você divide por 3,6, é igual ΔS sobre o tempo, que é 2. Então, nesse caso, o ΔS seria igual a 99 vezes 2 dividido por 3,6, que vai dar exatamente 55 metros. Fazendo essas contas, 99 vezes 2 dividido por 3,6 dá 55 metros, que a resposta vai ser a letra C de casa. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos para a próxima. Eita, Paulinho, é rápido, viu? Ora, a gente já tinha dado a dica na questão anterior. A EA, pessoal, ela é bem tranquila, uma prova tranquila. Essa aqui é a última prova. Então, é uma prova bem tranquila. Aplicação, várias questões são aplicações de fórmula. Não é uma coisa complexa demais, você está vendo aqui na prática. A maioria das questões é aplicação de fórmula. Agora o cara tem que saber a fórmula. Se você quer se preparar para EA, você tem que saber as fórmulas exatamente que você vai aplicar. Então é muita questão que você tem que fazer para trabalhar em cima dessas fórmulas e saber tirar os dados. Beleza? Vamos para a próxima agora. Vamos lá. Questão agora número 3. Um móvel de dimensão desprezível parte do repouso e um movimento retilíneo observado por um professor de física. Os valores das posições desse móvel, em função dos respectivos instantes de tempo, são registrados na tabela a seguir. E aí eu vou desenhar aqui a tabela enquanto vou lendo aqui o restante. Certo? São registrados na tabela a seguir. Pode-se afirmar corretamente que o móvel executa um movimento retilíneo. Agora vamos lá para cá. X em metros, tempo em segundos. Aí ele deu as posições. Espaço igual a 0. Eu não gosto de chamar de X, não. Eu gosto de chamar de espaço. É a mesma coisa? É. Espaço em metros, tempo em segundos. Espaço é 0, tempo 0. Passou para 2 no tempo de 1 segundo. Passou para 8 no tempo de 2 segundos. O intervalo daqui para cá ele andou 2 metros. Já de 1 para 2 ele andou 8. Isso já dá para indicar que o movimento não é uniforme. Uniforme é se os espaços fossem todos iguais.
Por exemplo, andou daqui para cá, andou 1 segundo, aqui andou 2 metros. No segundo seria de quanto, Paulo? Aqui seria 4, porque seria de 2 em 2. Isso se fosse movimento uniforme. Isso aqui é um movimento uniformemente variado. Ah, Paulo, é um movimento uniformemente variado? É. E a tabela continua. 18 com 3 e assim por diante. Ele vai continuar com a tabela. E aí, nesse caso, como é que vai ficar aqui cada um deles? 18, 32 seria com 4, 50 com 5 e 72 com 6. Aí, como é que a gente vai fazer aqui? Ele quer saber exatamente o quê? Que tipo de movimento é? Bem, pelos itens aqui a gente já está para eliminar. O item A, o B, o A e o B já pode ser eliminado. Só vai ter o C e o D. Certo? O C e o D. Aí, neste caso, Paulo, vamos lá aqui marcar exatamente como é que a gente vai fazer. Se eu sei já que ele não é um movimento uniforme, é uniformemente variado, você tem que saber 3 equações de movimento, 4, na realidade 4 equações de movimento uniformemente variado. Quais são as 4 equações, Paulo? Bota aqui para relembrar. Movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, você tem que saber 4 equações que seriam a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, a equação horária dos espaços, que o pessoal tem mania de chamar de sorvetão, Voigt, equação horária da velocidade, e a equação de Torricelli. Essas são as 4 equações que eu disse para você que você precisa saber para fazer as questões de movimento uniformemente variado. Essas são as 4 equações. Aí, no caso, para esse caso aqui dessa questão, você vai usar essa primeira fórmula aqui. S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. Então, utilizando essa fórmula aqui, pessoal, nós temos o quê? O espaço inicial, você vê que era 0. Então, isso aqui é 0. Então, ele estava parado no tempo igual a 0. Ele partiu do repouso, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Paulo, eu tenho que vai ficar 1 meio de AT2. Então, S é igual a 1 meio de AT2. Você vai pegar os dados da tabela. Vamos pegar aqui, daqui para cá andou quantos metros? 2. 0 para 2 foi 2. Então, aqui é 2. É igual a 1 meio de A, que eu não sei quanto é a aceleração, que a gente vai calcular. E o tempo foi de 0 para 1, dá 1 segundo. 1 ao quadrado. Então, a aceleração vai dar de 4 metros por segundo ao quadrado, multiplicando em cruz. Que 1 ao quadrado é 1. Então, nesse caso aqui, a resposta dessa questão é a letra C. O movimento é uniformemente variado com aceleração de módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado, que é o que a gente calculou agora. Beleza, galera? Vamos nós aqui, continuar. Movimento uniformemente variado, sempre está caindo movimento uniforme, uniformemente variado. São temas que sempre estão caindo nas provas da EA. É você saber, Paulo, qual é o assunto que cai mais na EA? Tudo, cara. A EA são 24 questões, meu irmão. É questão que não acaba mais. Então, é muita questão. Por isso que eles botam, como era muita questão, uma prova extensa. Tem que ter cuidado com o tempo. O tempo é curto, porque é muita questão. O problema da EA é exatamente, tem muito aluno bom, meus alunos das militares que são bons, que às vezes vacila na prova da EA e não passa. Motivo? Porque não faz o tempo correto. Ele às vezes chega numa prova, às vezes, chutar muitos itens por causa do tempo, que não dá tempo para fazer. Não é que ele não saiba fazer. E é esse o problema, você tem que se preocupar com a marcação do tempo. Então, bora nós para a próxima questão, questão número 4. Vamos lá, continuando. Pegue aí o material para olhar aí, ó. Quarta questão. Satélites geocêntricos realizam um movimento circular uniforme, com órbitas que pertencem ao plano imaginário que corta a Terra na linha do Equador.
e que apresenta o mesmo período de rotação. Isso é obtido quando o satélite está a uma altura de 36 mil quilômetros em relação a um ponto na superfície e com uma determinada velocidade tangencial. Pessoal, só um comentário, essa parte aí, toda vida que fala em satélite geoestacionário, Paulo, o que é satélite geoestacionário? Geo quer dizer terra, estacionário parado. É quando o satélite está em cima da Terra parado num ponto. Ele vai ficar girando junto com a Terra. Todo o período de satélite geoestacionário é de 24 horas. Ele vai estar numa altura específica, na linha do Equador. Sempre satélites geoestacionários estão na linha do Equador e eles não gastam energia. Existem satélites que são chamados satélites espião. Que aí, por exemplo, Estados Unidos tem satélites que são espiões. Eles ficam se movimentando ao redor da Terra. Eles têm que gastar energia para isso. Eles utilizam energia solar. E aí eles ficam girando ao redor da Terra e utilizando a energia solar. Quando satélites vão ficando muito velhos, eles diminuem a velocidade e ele entra dentro na camada da atmosfera e vai acabar se desmanchando, se desfazendo todinho, quebrando e caindo, às vezes, se for muito grande o satélite, caindo em alto mar. Eles fazem isso já programado, tá certo? Então, continuando aqui a questão, voltando para a questão. Então, todo satélite geoestacionário, para deixar bem claro, tem que ficar com uma altura determinada, que é 36 mil quilômetros, sempre, na linha do Equador e com um período de rotação de 24 horas, certo? Aí, na questão, voltando para a questão. Se esse ponto situado na superfície da linha do Equador apresenta uma velocidade tangencial igual a 160 mil quilômetros por hora. Opa, 160 não, 1.600, desculpe. 1.600 quilômetros por hora. O módulo da velocidade tangencial de um satélite geoestacionário será em quilômetros por hora de hora. Ele está falando aqui, a velocidade, ele está dizendo essa velocidade aqui é a velocidade tangencial, certo? Ele quer saber a velocidade tangencial. Ele está dizendo que na linha do Equador é 1.600, ok? Ah, não, está dizendo que... desculpe. Se um ponto situado na superfície da linha do Equador apresenta uma velocidade tangencial igual a 1.600 km por hora, o módulo da velocidade tangencial desse satélite é aí o seguinte. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, Paulo, nós sabemos que velocidade é espaço sobre tempo. Como ele está falando que é velocidade constante, vai ser o espaço sobre o tempo. Só porque a gente está falando que o satélite ele vai dar uma volta ao redor da Terra. Ele vai girar aqui ao redor da Terra. Quando ele está girando ao redor da Terra, ele vai estar numa altura fixa. Essa altura é o H. E vai ter o raio da Terra. Ele está dizendo que um ponto aqui, ó, um ponto na Terra está viajando a uma velocidade de 1.600 km por hora. Ele quer saber no satélite que está mais distante do centro da Terra, quanto é essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade tangencial. A velocidade na superfície da Terra, chamar de Vs. Velocidade na superfície da Terra é 1.600. Só que a gente está falando num círculo, considerando a Terra como uma esfera, né? Claro, a gente tem que considerar isso. A velocidade vai ser igual a quem, Paulinho? Velocidade na superfície. Vai ser igual ao espaço. O espaço que ele percorre é o comprimento da circunferência de uma volta completa. Uma volta completa ele dá em 2πr, dividido pelo tempo, que é o chamado período. Certo? Tranquilo? Aí como ele deu aí a velocidade de 1.600 km por hora, nós sabemos que ele mandou adotar aqui o π como 3, né? Utilize π igual a 3. R, o raio da Terra, que eu não sei quanto é. E o período, como eu falei para vocês, ele vale 24 horas. Fazendo essas contas, você vai ter
1.600 é igual a 6 RT sobre 24. Então aqui você vai pegar, vai cancelar os dois, e o RT vai ser igual a 1.600 por 3, vai dar, aqui vai dar 6.400. 6.400 quilômetros. Fazendo isso agora, Paulinho, já tem o raio da Terra, só porque tu está querendo saber o maior, a soma de tudo. Essa distância aqui. Então a velocidade tangencial vai ser 2 vezes o π, e o raio que eu vou usar é a altura total. Seria 1.600, 1.600 não, 6.400. 6.400, que é o raio da Terra, mais essa altura H. A altura H ele deu na questão. Quanto é a altura H aqui? 36.000. A altura que o satélite tem que estar sempre. Dividido pelo período, que é 24 horas. Dependente como ele vai ser no ponto da superfície da Terra ou fora da Terra, o período continua 24 horas. Qualquer ponto, esse ponto vai levar 24 horas para dar uma volta. Esse ponto também 24 horas para dar uma volta. Então, por isso que eu boto 24 aqui. Aí vai dar em quilômetros por hora essa resposta. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, vezes, aqui vai ficar 42.400 sobre 24. E aí, nesse caso, a velocidade de t vai ser mesmo esquema, né? 24 com 6, aqui 2 vezes 3, 6. Simplifica, vai ficar 4 vezes 42.000, vai dar, o valor exato vai dar 10.600 quilômetros por hora. Que a resposta vai ser a letra B. Beleza, galera? Resposta letra B de bola. Questão um pouquinho mais trabalhosa, mais chatinha por causa dessas contas, mas uma questão simples, particularmente simples. Quem tem dificuldade de fazer conta, tem que saber fazer conta. Bem tranquilo, beleza? Vamos nós para a próxima agora. Quinta questão. Quinta questão agora. Vamos nós. Quinta questão. Um aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta de sul para norte. Beleza. A velocidade constante igual a 3 metros por segundo. A partir de um instante, um vento horizontal constante, leste para oeste, de módulo igual a raiz de 3 metros por segundo. Raiz de 3, beleza. Passa a incidir sobre o aeromodelo durante todo o restante do trajeto. Assinala a alternativa que indica corretamente a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar, de maneira que o aeromodelo tenha um deslocamento horizontal de sul para norte e com a mesma velocidade. Considere o referencial a seguir. Então, ó, primeiro, você tem que fazer o seguinte. Então, botou o referencial que ele colocou aí na questão número 5. Ele botou aqui o referencial, norte, sul, leste, oeste. Ele fala aí que ele vai sair de leste para oeste. Então, ele vai nessa direção. E aí, o que é que ele vai fazer, Paulo Enio? Ele vai se movimentar com essa velocidade V. Onde, aqui nesse caso, ele falou aqui que vai fazer isso aqui, ó, de leste para oeste, ele vai fazer esse movimento, ó. Leste para oeste seria esse movimento, com essa velocidade que ele deu, que é raiz de 3. Paulo N, e ele disse que vai sair de norte para sul. Seria isso aqui, ó.
essa daqui vai ser a velocidade que ele disse que era de 3 metros por segundo. E aí eu tenho que encontrar quanto é esse resultante V aqui na história. Aí, Paulo N, qual seria a figura que vai marcar entre os itens lá? Ora, eu tenho que esse ângulo aqui é um ângulo θ, que eu não sei quanto é. Eu vou descobrir. Para marcar um dos itens, eu tenho que descobrir quanto é esse ângulo. Como é que você vai fazer então aqui? Aqui você vai fazer o seguinte, eu vou relacionar esse pedaço com esse que eu conheço. Como é? Não entendi. Eu tenho esses dois pedaços aqui. Eu tenho esse triângulo desenhado, onde eu tenho que aqui é raiz de 3 e aqui vale 3. E eu quero esse pedaço. Paulone, a questão de vetor praticamente de matemática. Qual que é que tu vai usar? Cateto oposto. Oposto ao ângulo. E cateto adjacente. Seria 90 graus com ele. Cateto adjacente. Aí, nesse caso, qual a relação trigonométrica que mexe com o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente. A tangente mexe, tangente de θ, é o cateto oposto, que é raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 3. Fazendo isso, nós temos o quê? Tangente de raiz de 3 sobre 3 é um ângulo conhecidíssimo. Qual é? Tangente de 30. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o ângulo θ aqui que eu estou querendo é o ângulo de 30 graus. Então, aqui na figura, você vai marcar com um ângulo de 30 graus. Nesse caso, a resposta dessa questão vai ser a letra C. A inclinação desse vetor que eu vou ter em relação a esses outros dois vai ser a letra C, que é com um ângulo de 30 graus. Beleza? Resposta, letra C de casa. Aí, ó. Até agora, tranquilo, né? Vocês estão vendo aí. Pega um pouquinho de vetores. Tudo muito básico. Nada de pegar pesado, por exemplo, como as demais escolas militares. Mas isso não quer dizer que você possa se preparar para as demais, não, viu? Galera, vai ter lives aí, vai ter aulas online que você pode se preparar. Vá lá no site, se inscreva, faça as lives também. Você que está assistindo essa live agora, essa live preparatória para você. E aí, no caso de Tiradentes Militares, vai ter muitas lives. Preparação total, material de primeira e os professores de ótima qualidade, meu irmão. Se prepare com o melhor. O Colégio Tiradentes está preparando total você para as escolas militares. Mas bora nós continuar aqui, não tem muita conversa não. Vamos para a próxima agora, vamos lá. Próxima questão, questão número 6. Vamos lá. Questão número 6. Questão número 6, ele diz o seguinte: uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto, segundo o ângulo alfa com horizontal, com a velocidade inicial V0, de módulo igual a 20 metros por segundo, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor do cosseno de alfa é igual a 0,8 e o valor do seno de alfa é igual a 0,6, certo? Qual é, respectivamente, o valor da altura máxima em metros atingida pela esfera e qual o valor da energia cinética em joules nessa mesma altura? Ou seja, ele quer saber quanto é a altura máxima, certo? A altura máxima aqui, no caso, você pode usar, no caso, a equação de Torricelli. Então, bora lá para cá. Ó. Como é que você vai fazer essa questão? Aqui é o lançamento oblíquo. Aqui você vai ter a altura máxima. Se o cara souber da fórmula, vai logo direto. Se não, faz a dedução com as equações. Quais equações? Essas daqui, ó, pessoal. Quais? Essa daqui e a fórmula de movimento uniforme, certo? Essas equações, as três, principalmente essas três, ou, no caso, você vai usar a equação de movimento uniforme. Vamos relembrar um pouquinho a matéria? Quando você lança um objeto, esse objeto, ele vai subir. Como na questão diz que despreza a resistência do ar,
Quando esse objeto está aqui, ele vai estar subindo, vai ter as velocidades. Aí, no caso, são quantas velocidades? Duas. A velocidade em x e a velocidade em y. Você vai ter que a velocidade em x, como ele não tem resistência do ar, a velocidade em x ela é constante. Esse aqui seria o Vx, que não muda. Ou seja, o V0x, que é a velocidade inicial, é igual ao Vx, que é igual ao Vx, que é igual ao Vx aqui em cima, que não muda em nenhum trecho. Paulo N, e o que é que vai acontecer com a velocidade em y? Tudo que sobe, desce. Ele vai descer. Por quê? Porque a gravidade, a aceleração da gravidade vai puxar ele. E a gravidade aqui está para baixo. Contrário ao movimento. Gravidade durante todo o trecho ela é negativa. Ah, Paulo N, então vai ter uma velocidade aqui, inicial Vy, que à medida que ele sobe, botar aqui do lado, gravidade negativa, essa velocidade em y ela vai diminuindo até zerar. Essa é a velocidade em y. Aqui tem que ser o mesmo tamanho do outro lado, ó, que está na mesma altura. Esse Vy tem que ser o mesmo Vy daqui, ó. E ele vai aumentando ali, ó. A velocidade vai ser máxima aqui embaixo. Esse valor é o mesmo valor que esse, só que um é para cima positivo, o outro é negativo. Esses aqui são todos negativos. Velocidades em y. Aí, Paulo N, vamos nós agora para cá. Como é que você vai fazer? Você vai analisar esse ponto bem aqui em cima. Ó. É aqui em cima que tu vai analisar. Ó. Como tu vai analisar ali em cima? Vamos fazer o quê? A altura máxima. É um espaço. Você está mexendo com a velocidade em y. Mas lembrando que quando você lança uma bola, vai ter a velocidade em y, vai ter a velocidade em x, ao V0x e o V0y. E aí você vai ter a resultante entre eles. A resultante entre eles é essa daqui, ó. É o V0. E aí como é que faz isso, Paulo? Ora, bem fácil. Esse ângulo é um ângulo θ. Eu não sei se ele colocou aqui, chamou alfa, desculpe. Chamou θ não, chamou de alfa. Ele lançou aqui com o ângulo alfa. Certo? Como ele lançou com o ângulo alfa, você vai usar. Qual fórmula, Paulo? Você vai ter o seguinte. Esse V0x, ele vai estar junto com o ângulo. Ele é V0 cosseno de alfa. Besteirinha para memorizar. Está colado com o ângulo. Colado com o ângulo, ele é o V0 cosseno. Quando ele está separado do ângulo, ele é o V0 seno. Separado seno. Colado cosseno. Certo? Ou então sem ser colado. O pessoal também fala isso. Sem ser colado é seno. Então separado também pode ser separado do ângulo, ele é o seno. Seno de alfa. Aí, Paulo N, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte. Ora, eu sei que aqui em cima eu tenho uma velocidade em y igual a zero. Eu sei que o V0y é V0 seno. Certo? Tem a velocidade de um, velocidade do outro. Eu vou usar qual é a equação, Paulo N? Essa bem aqui, ó. Esta bem aqui. Equação de Torricelli. Vamos usar essa. Ah, então vamos usar essa. Bora para nós. Apagar aqui o quadro para fazer essa próxima agora. Apagar só assim dá certo. Esse cantinho aqui dá tranquilo, tranquilo e calmo. Vamos nós. Como é que faz isso? Bora lá. A velocidade, então, Vy é igual a V0y menos 2gh. Da altura máxima. O que é que tu está usando? Estou usando a equação de Torricelli. V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Onde o A, que é a aceleração da gravidade, ela é negativa durante todo o movimento, que ele está contra o movimento.
A velocidade inicial de y é o v0y, que essa falou aqui. O vy é o ponto mais alto da trajetória, que vale 0. Fazendo isso, aqui é 0, que é o vy, é nesse trecho que eu estou analisando, vale 0. V0y é o v0 seno de alfa, ao quadrado, menos 2 vezes g, que é 10, h. Joga para o outro lado. Então vai ficar 20h é igual a V0. V0, ele deu o valor do V0? 20 metros por segundo. 20 ao quadrado. Seno de alfa, Paulinho, ele deu o valor do seno de alfa? Deu 0,6 ao quadrado. Posso botar até tudo no mesmo quadrado? Fica até melhor. Colocando tudo no mesmo quadrado. 20 vezes 0,6 ao quadrado. Tá aí, ó. Olha agora o esqueminha de conta de matemática. Aquela galera que não gosta de fazer conta com vírgula. Olha como é fácil, olha a besteira. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Quantos zeros eu tenho aqui? Cancelaria um com o outro. Ah, Paulo, então ficaria quanto? 2 vezes 6, 12. Ah, então quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que 20h, 2 vezes 6... 2 vezes 6 elevado ao quadrado? É. Aí quer dizer que desaparecem esses 2 zeros? Desaparece. Toda vida. Bem tranquilo. Ou seja, por exemplo, se tu tivesse um número assim, 20 vezes, pronto, 200. 200 vezes 0,6 daria quanto, Paulinho? Seria, quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Cancela o zero. Então seria a mesma coisa que 20 vezes 6. Aí tu desaparece com as vírgulas sem necessidade de você entrar mais aprofundado. Beleza? Vamos nós. Continuando aqui. Dá para cá, fica mais fácil. Vamos nós aqui. Então, Paulo N, vai ficar 20h é igual a 12 ao quadrado. 20h seria igual a 12 ao quadrado, que seria 144. Dividido por 20. Então, a altura máxima, que já dá até para marcar algum item, dá 7,2. Posso marcar quais, Paulinho? O AA ou o AB? Dá 7,2 metros. Certo? 7,2 metros aí no caso. Posso marcar o AB. Vamos para a energia cinética. Lá em cima, lá no ponto mais alto da trajetória. Eu não posso marcar a letra A. Já dá para saber logo que é a letra B. Por que vai ser a letra B, Paulinho? Porque a velocidade lá em cima existe. Ela não existe a de Y, mas existe a de X. Então tem velocidade, tem energia cinética. E qual é a fórmula de energia cinética? Fazendo aqui de azul. A fórmula da energia cinética, relembrando a matéria, é mv ao quadrado sobre 2. Você vai usar essa fórmula. E aí, neste caso, a energia cinética vai ser a massa que ele deu na questão. A massa, 500 gramas. Massa de 500 gramas. Tem que transformar de gramas para quilogramas. Dá 0,5 quilogramas. Joga para cá. 0,5 a velocidade dele. A velocidade em x. Aí você vai usar o V0 vezes o cosseno. Lembrando que esse V, a energia cinética, é igual a mv ao quadrado sobre 2, é o Vx. Então é V0 cosseno elevado ao quadrado. Na fórmula seria isso. Aí, Paulinho, quanto é o V0? O V0 ele deu na questão. O V0 que ele deu na questão vale, quanto aqui? Cadê? 20. 20 vezes 0,8 elevado ao quadrado, dividido por 2. Toda vida que tem 0,5, pessoal, não gosto de botar 0,5. Gosto de colocar o meio, porque fica mais prático. Como assim? Tu tira esse 0,5, coloca o meio. Apaga. Porque aí vai ficar 2 vezes 2, 4. Tu vai dividir isso aí por 4. Só isso. Bem mais fácil. O 0 cancela com esse 0. 2 vezes 8, 16. Então vai ficar 16 ao quadrado, dividido por 4.
Ou seja, 16 vezes 16 dividido por 4. 4 vezes 16, que vai dar 32 metros. 32 não, 64. Desculpe. 64. Não é a letra B não, é a letra D. É a letra D. Eu não tinha visto 7,2 na letra D não, ó. Mas tá aí as contas. Dá 64. 64 metros. 32 só se fosse multiplicado por 2. Aqui é por 4. Então, 16 por 4 dá 4. 4 vezes 16 dá 64. Se fosse por 2, seria 32, que seria a letra B. Mas nesse caso, é a letra D de dado. Letra D de dado. Beleza, galera? Uma besteirinha aí que eu não tinha visto. Mas de boa. Vamos nós. Próxima questão. Questãozinha mais trabalhosa essa última. Geralmente, questões de lançamento são as mais trabalhosas. Dica que eu lhe dou. Na hora da prova, você tem que fazer o quê? Deixar isso para o final. Deixa essas daí para o final. Não vá se preocupar não. Não vá se estressar não. Beleza? Vamos nós. Próxima questão. Vamos lá. Questão número 7. Um bloco homogêneo de massa M está colocado em um plano inclinado, formando um ângulo θ com a horizontal. Conforme a figura. Existem duas condições possíveis para esse bloco. 1. Permanece em equilíbrio estático sob a ação de uma força de atrito, cujo coeficiente de atrito estático é o μ estático. Ou 2. Descer o plano inclinado sob a ação de uma força de atrito dinâmica, cujo coeficiente de atrito é o μ dinâmico. Beleza. Adotando G para a intensidade da aceleração da gravidade local, é correto afirmar que... Agora vamos lá para cá. Paulo N., como é que a gente vai fazer essa questão agora aqui, ó? Ele quer saber essa relação. Então, questão número 7. Você vai pegar aqui e fazer o plano inclinado. Colocou o plano inclinado. Vai pegar e botar as forças. Paulo N., o corpo está geralmente o quê? Descendo. E aí você vai ter o seguinte, esse ângulo é um ângulo θ, e aí você vai decompor o peso em duas forças. Esse aqui é o peso, sempre o peso é para baixo, sempre o peso é vertical para baixo. O que é que você vai fazer? Vai decompor a força. Em quais eixos, Paulo? Em duas forças. Essa daqui e a outra força que é essa daqui, ó. São esses dois vetores. Para decorar mais fácil, ó, este ângulo θ é o mesmo ângulo θ desse aqui, ó. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo interno. Sempre, Paulo, sempre. Tem como mostrar matematicamente, mas nosso tempo não dá para perder tempo com isso. A gente vai ver isso em sala de aula normal. Você que quer passar na EA, venha fazer o curso aqui no Tiradentes e a gente vai fazer todos os detalhes e você aprender passo a passo. Aqui, como é uma live, a gente bota só mais o superficial. Mas no dia a dia mesmo, na sala de aula, a gente mostra todos os detalhes, os mínimos detalhes possíveis. Que é nos mínimos detalhes é que a gente vai conseguir você ter o êxito, certo? Os mínimos detalhes fazem todas as diferenças. Olha lá, Paulo N., então esse aqui vai ser, como eu falei anteriormente, quando está colado é P cosseno, colado cosseno, que é esse vetor, e o outro vetor é o P seno de θ, separado do ângulo. Quando é separado, seno. Quando é colado, cosseno. Vamos nós, continuando. E vai ter, ora, se ele está descendo, fica bem fácil até de lembrar isso. Toda vida agora, a besteira, igual como eu fiz no começo da aula, do soma, soma, subtrai, subtrai, besteira. Tá descendo, P seno. Tá descendo é P seno. Sempre, sempre. Tá descendo é P seno. Besteira, mas serve para lembrar. Vai ter uma força aqui para cima.
que atua entre o bloco e a superfície. Como é o nome da força? Força de atrito. Aí tem duas situações. Primeira situação é quando ele está parado, que é chamado de atrito estático. Ele está parado, esse bloquinho aqui está bem aqui nessa posição, a força para baixo. Paulo Enio, e essa outra força? Ele não vai afundar no quadro, não? Está faltando uma força, não está? Tá. Faltando uma força. De mesma intensidade do P cosseno, mesmo tamanho, chamado normal. Ela tem a mesma intensidade que o P cosseno, elas se anulam aqui, ó. Tem a mesma intensidade. Só vai ter o P seno e o P cosseno. Como elas, primeira situação, elas vão ser iguais porque ele está parado, toda vida que for parado, você vai ter que a força de atrito vai ser igual ao P seno de θ. Certo? Vamos fazer as duas situações, essa primeira situação e a segunda situação, Paulo Enio, ele vai estar se movimentando, descendo. Aí, neste caso, a força de atrito, segunda situação, que ele está descendo, então, o P seno de θ vai ser maior do que a força de atrito. Aí ele está descendo. Aí você ali está resolvendo uma inequação. Aqui, você vai estar resolvendo uma equação, que é com igualdade. Certo? Vamos lá. Força de atrito, μ vezes a normal. Peso, massa vezes a gravidade. Então, deixa até em função do peso. Vou deixar aqui em função do peso. Fica até melhor. Está aqui o peso. P seno de θ. μ vezes a normal. Só que a normal, como elas se anulam aqui que eu disse, a normal tem a mesma intensidade que o P cosseno de θ. P cosseno de θ. Eu vou jogar para cá. Então, μ, que é o coeficiente de atrito estático, que ele está parado, vai ser igual a normal, que é o P cosseno de θ, é igual ao P seno de θ. Só o que é que eu vou fazer, Paulo Enio? Vou fazer o seguinte, esse peso com esse peso vou cortar, cancelar um ao outro, e esse cosseno que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, no caso aqui, o μ estático vai ser igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Seno sobre cosseno, qual é a fórmula disso, Paulo Enio? É uma relação trigonométrica, chamada tangente. Então, o μ estático é igual a tangente de θ. Tem algum item com isso já? O μ estático é igual a tangente de θ. Tem a letra B, certo? Mas vamos ver o do μ dinâmico. Ver se vai dar alguma relação aqui. Essa questão, ela teria que ser a resposta à letra B de bola. É a letra B de bola. Porque se você der uma olhada, eu vou fazer aqui, vai dar o mesmo esquema só porque é da relação da igualdade. Ele não fala se ele está descendo ou subindo. Essa questão foi anulada por isso. Essa questão foi anulada. Paulo, mas tu está fazendo uma questão nula? Tô. Mas para quê? Para você saber como é o nível das questões. Ela foi anulada porque ele não dizia no texto se ele estava subindo ou descendo. Se ele tivesse subindo, se o bloco tivesse, eu joguei esse bloco, ele começou a subir. A força de atrito seria para baixo. E o P seno seria para cima. Certo? Então aí mudaria totalmente a questão. Aí neste caso, a gente vai botar aqui porque ela anulou. Mas aqui seria P seno de θ menor do que força de atrito, que é o μ dinâmico vezes a normal. A normal é o P cosseno de θ, para fazer bem mais rápido. P seno de θ menor do que μd vezes P cosseno de θ. Neste caso, o peso com peso cancela. O seno de θ é igual a μd
cosseno passa para o outro lado dividindo. Seno sobre cosseno é a tangente. Então, a tangente de θ é maior do que MD. O item que tem aí, o C, o MD é maior do que a tangente de θ. Então, nesse caso, o item que seria correto pela resposta, se ele estivesse descendo, seria a letra B de bola. Mas ele não fala no enunciado, por isso que essa questão foi nula. Beleza, galera? Tranquilo? Então, bora nós. Mais uma aqui, a nossa saideira aqui. Só fazer a nossa saideira. Questão de eletricidade, questão número 8. Questão número 8, fazer mais uma aqui. Não dá tempo para fazer todas as questões da última prova da EA, mas a gente está fazendo uma parte delas para você ter uma noção. Nessa live seria para isso, para você ter uma noção como é a prova da EA. Fizemos a parte mecânica, que sempre cobra, aí a gente já vai entrar na parte de eletricidade. Vai ter todos os temas, Paulo. Ele mexe aqui na prova com eletricidade, mexe com hidrostática, mexe com quantidade de movimento, mexe com MHS, temperatura, estudo dos gases, quantidade de movimento, lentes, espelhos, questão de circuitos, questão de magnetismo, questão também de potência. E pela primeira vez, um comentário aqui já no final, que ainda não tinha caído, galera. Sabe qual é? Questão de física moderna. Paulênio caiu questão de física moderna? Caiu duas questões de física moderna. Uma questão envolvendo efeito fotoelétrico e uma questão envolvendo física nuclear. São dois assuntos, pessoal, que a EA não cobrava. Quem cobrava física moderna era a AFA. A AFA cobrava. Anteriormente, a EA não cobrava. SpaceX não cobra, o IME não cobra, mas aí depende exatamente do que eles vão estar cobrando. Então, é uma coisa nova agora, que surgiu na prova da EA. Vamos lá terminar aqui nossa última questão agora. Bora nós. Questão de força elétrica, parte eletrostática. Questão número 8. Vai lá, acompanhe aí comigo. A carga elementar foi medida em 1909 pelo físico norte-americano Robert Millikan, num experimento que ficou conhecido como a gota do óleo de Millikan. Nesse experimento, partículas de óleo carregadas negativamente eram pulverizadas no interior da câmara, por causa da força da gravidade. Algumas gotas descreviam movimentos verticais descendentes no compartimento do interior da câmara. Algumas gotas de óleo de massa M ficavam em equilíbrio devido à força eletrostática, gerada por forças nas placas que estavam carregadas negativamente. Então, eles estavam em equilíbrio, certo? Ou seja, vai ter um equilíbrio entre os dois. Ok. Aí, continuando. Dessa forma, Millikan conseguia visualizar essas gotas em repouso em um determinado seu diâmetro. Paulino, então, para ela ficar em equilíbrio, as forças têm que ser em sentidos opostos. E elas têm que ter a mesma intensidade. Mas forças em sentidos opostos, uma tem que ser positiva e a outra negativa. Voltando ao texto, com relação a grandezas descritas, que atuam nessa gota de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais, é correto expressar adote G como vetor de referência à aceleração da gravidade. Bora nós. Vamos lá aqui para cá. Então, para essa questão, para a gente terminar. Paulo N., a gotazinha de óleo, ela está em equilíbrio. Ora, aqui vai ter a força gravitacional puxando o corpo. Aqui vai ter a força gravitacional puxando o corpo. Paulo N., e vai ter uma força em sentido oposto, que é a força elétrica. Certo? Se eu adotar para cima a força elétrica que está atuando na partícula aí, de gota de óleo, adotar para cima como um positivo, essa força gravitacional ela vai ser negativa. Aí, Paulo N., o que é que acontece aqui? A força gravitacional, lembrando que a força gravitacional ela tem a mesma intensidade que o peso. Seria menos o peso. E aí você vai igualar os dois. A força elétrica vai ser igual
igual a menos o peso, a força gravitacional. Então, a força elétrica vai ser igual o peso, que é M vezes G. A massa está multiplicando para ficar igual dos itens, que ela é uma questão literal. Não é que ela seja difícil, geralmente é chatinho, mas é uma questão simples. A massa está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, para ficar igual o item D. Vai ficar igual o item D. Ou seja, G vai ser igual menos, botando menos para o outro lado, menos a força elástica, dividido pela massa. Então, nesse caso, a resposta vai ser a letra D de dado. Beleza, galera? E aí, neste caso, uma questão literal, para a gente fechar aqui com uma questão um pouco mais elaborada. Tranquilos? E aí você vai ter várias outras questões que eu lhe aconselho a você fazer as últimas provas. Que, galera, se prepare com as escolas militares aqui no Tiradentes. Vem pro Tiradentes, beleza? Um abraço, um beijo. Espero vocês. Valeu!